Hoje vamos mostrar para vocês mais um vídeo de eletrônica básica como prometido, beleza? O assunto de hoje vai ser eletrônica básica, parte 3. Vamos falar o que é volt, ou a continuação sobre energia, né? Energia. Então a gente vai falar sobre o que é volt, o que é amperes, o que é watts, o que é ohms. Bom, muita gente sabe, se perguntassem para elas, você sabe o que é volt? Volt é energia, volt, a pessoa fica, entendeu? A maioria das pessoas fica perdida, não sabe o que é, mesmo sendo um técnico em eletrônica, por mais que em apostilas, em livros de eletrônica, isso ensina sobre tudo isso. Também amperagem, a pessoa às vezes fica com dúvida, mas como eu vou usar? Mas como é que eu sei? E eu sei porque eu vejo na prática muita gente com dúvidas sobre isso. Hoje eu quero mostrar para vocês como descobrir isso e também sobre watts. A gente vai ver tudo isso hoje na teoria, vocês vão aprender. E depois, aos poucos, a gente vai vendo na prática de acordo com o desenrolar do curso. Esse vai ser o curso ainda sobre energia. O próximo a gente vai ver sobre eletromagnetismo, que faz parte também da energia. E eletromagnetismo é a base de tudo, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Bom, então vamos lá. O que é volt? Tá? Volt eu já dei uma ideia para vocês na primeira ou na segunda aula, sobre volt. Volt é a quantidade necessária de tensão para executar um serviço ou um funcionamento de um aparelho. Vou dar um exemplo. Estão vendo esse roteador? Como eu disse na aula passada, ele é 12 volts, tá? 12 volts são os volts necessários para o bom funcionamento dele. Sendo que volts tem CC ou DC. CC é corrente contínua e DC direta corrente. Na verdade é a mesma coisa, só que um é inglês e outro é português. Tá? CC ou DC. Então, CC ou DC envolve corrente contínua, mas também além desses, vou apagar, depois eu escrevo de novo, para vocês entenderem. Tem AC ou CA, que é a mesma coisa. Mas por que um escreve de um jeito e outro de outro? Aqui está em inglês alternate current, ou seja, corrente alternada, traduzindo. Por isso que é colocado dessa forma. Então existem duas: corrente contínua e corrente alternada. Essa é a corrente contínua, porque ela continua, e a corrente alternada, ela oscila. Vocês podem ver, como eu sempre digo, já disse isso mais de uma vez, mas eu quero repetir. Vocês têm que assistir o meu vídeo, qual a diferença da corrente contínua e corrente alternada. Depois eu vou dar uma olhada nele, se faltou alguma coisa eu vou fazer outra aula de eletrônica básica para fazer um complemento. Mas ele é uma parte importante. Você vai ver ele bem aqui, ó. Pode clicar nesse link, que está bem aqui, ó. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar ele bem nesse link. Aqui em cima vai ter um link, você pode clicar e você vai direto no curso. Assiste ele depois da continuidade, beleza? Vamos continuar. Então vamos lá. Direta corrente, volts. Então volts é a quantidade necessária para funcionar um equipamento de energia, né? Então tá, mas agora outra pergunta que não quer se calar. E o que é amperagem? Tá, uma coisa que eu sempre ouço é o seguinte: Wagner, o que aconteceu comigo? Eu tenho uma fonte que é 12 volts, certo?
eu liguei no equipamento, esse equipamento é 12 volts, eu liguei no equipamento que ele é 12 volts, a fonte está funcionando, mas o equipamento não funcionou direito. O que você acha que é? O que acontece? A gente tem que preocupar não só com os volts, mas com a amperagem. A amperagem é a força que tem os volts. Como assim força? Se esse equipamento for 1 ampere, tá? Eu tenho a quantidade. Eu vou fazer isso de uma forma mais clara. Aqui está o equipamento. Aqui está a fonte. Aqui tem 12 caras que, digamos que trabalham para fornecer o funcionamento deste equipamento. Digamos que são 12 pessoas, certo? Bom, nessas aqui, ó, cada um precisa ter uma força de 1 ampere, né? Que eu falei antigamente, 1 ampere. Mas, digamos que esses caras são pessoas pequenas ou crianças, que normalmente um adulto sempre tem mais força que uma criança, e essas crianças fornecem 0,5 A, ou seja, a metade disso, certo? Se precisam de 12 pessoas para trabalhar aqui e você colocar 12 crianças de pouca força, isso vai adiantar? É isso que acontece quando você coloca a amperagem menor do que a necessária. Mas agora, digamos que ou não precisa ser crianças, é só um exemplo. Desculpa, às vezes vai falar assim, o cara está incentivando trabalho escravo. Jamais, tá? Eu estou dizendo assim, é só um exemplo de pouca força. Para empurrar um carro, se isso aqui fosse um carro, tá? Muito pesado, tá? Um carro muito pesado. Precisaria de 12 homens para empurrar um carro. E você colocaria 12 jovens mais fracos, né? Será que eles conseguiriam empurrar o carro? Essa é onde é a amperagem necessária. Mas agora, se você colocar os caras de academia forte, malhado, pá, 12 caras, ou seja, vai ter energia de sobra para empurrar, não vai? E atrapalhou? Então, ou seja, se eu tiver amperagem da fonte maior, a amperagem, digamos que eu tenho aqui 5 amperes, ou seja, aqueles caras fortes para... Você acha que vai prejudicar o aparelho? Não. Não posso ter menor. Se eu tiver uma amperagem menor, ele não vai funcionar. Mas agora, se eu tiver uma amperagem maior, ele vai funcionar. Eu espero que esse exemplo vocês tenham entendido melhor. Vou dar outro exemplo. Deixa eu tentar outro exemplo aqui. Eu tenho essa lâmpada, tá? Que é 12 volts. E a amperagem dela é alta, tá? Ela é 12 volts. Mas, se eu não me engano, a amperagem dela é 3 ou 4 amperes. São necessários para ligar ela, tá? Se eu pegar uma fonte de 12 volts e 1 ampere, ele vai ligar? Não. Na hora que eu ligar, essa tensão cai. Porque a força necessária não é suficiente. Não é a voltagem. É a força, braço. Entendeu? A força necessária não é suficiente para ligar ela. Não é força volts, é força amperagem. Volts é quantidade, números, número de energia, quantidade X, um número específico. 12 está ok, mas a amperagem não está ok. Por isso, toda vez você tem que identificar qual que é a amperagem do gerador que eu digo nesse caso é a fonte, ou de uma bateria necessária para ligar o equipamento. Não adianta nada se você colocar uma amperagem menor, ele não vai funcionar. Vou colocar outro exemplo, um notebook, tá? Notebook. Ah, pessoal, isso aí normalmente
quase todo aparelho tem informando qual a voltagem necessária e a amperagem necessária. O notebook, em média, ele funciona com 19 volts. 19 volts. E a amperagem média dele é 3 a 5 amperes, dependendo do notebook. Tem marcas, vai. Claro que não são todos, isso é só um exemplo, a maioria deles, tá? Digamos que você pega uma fonte universal de notebook. A maioria delas hoje funciona, tá? Mas digamos que uma fonte universal, tá? Universal. Fonte universal é um perigo. Por quê? Porque ela tem várias voltagens. Ela tem aqui, ó, digamos que isso aqui é 12. Aqui vai aumentando até 24 volts. Normalmente as fontes de notebook universal são assim, tá? Digamos que essa fonte aqui gera no máximo 2 amperes. Pode até funcionar, mas na hora que ele exigir mais da fonte, que um jogo que pesa mais, né, alguma coisa que exige mais da fonte, ela normalmente vai cair ou vai danificar e você vai pensar que é problema no notebook. Então, gente, aqui, ó, isso aqui é um perigo, porque aqui precisa de 19. Às vezes aqui o 19 está aqui, né? Aí vai lá uma criança, vai e mexe e coloca lá no 24. A criança foi lá, pá, achou bonitinho a chave, pum, colocou no 24. O notebook está sendo alimentado com... Pode ser até que algum notebook aguenta, mas normalmente, em alguns casos, ele pode chegar a danificar. Então tem que ter muito cuidado com isso. Bom, gente, então resumindo aqui, ó, eu quero que vocês deixem as dúvidas no comentário, se vocês têm mais dúvidas sobre amperagem. Qualquer coisa eu faço um outro vídeo respondendo essas dúvidas. Mas então, voltagem é a quantidade e amperagem é a força. Deixem isso gravado. Quantidade e força. É a força necessária para executar um serviço ou uma tarefa ou a função do próprio aparelho, beleza? Por enquanto aí tá ok, né? E watts? E watts? O que seria watts? Watts é o resultado do consumo das duas coisas. Por exemplo, eu tenho 12 volts, eu tenho 2 amperes, o resultado dele é o watts. Watts é o resultado do consumo, é quanto ele gastou, a quantidade que ele gastou de consumo. Como é que eu chego em watts? Se você pegar 12 vezes 2, vai dar a quantidade em watts, vai ter 24 watts. É desse jeito que você chega em watts. Tem como você converter watts? Se você pegar watts, os watts, tá? Se você pegar os watts, dividido por amperes, o resultado é volts. E tem... você com dois desses aqui, você chega em outro. Se você pegar watts e volts, você chega em amperes e por aí vai. Tem vários cálculos que você pode chegar a isso. Depois eu vou criar uma tabelinha, vou deixar para vocês. Vou deixar no meu site, tá? Na verdade eu vou deixar até essa tabelinha no meu site. Vocês podem conferir lá. Eu vou deixar ele aqui, vocês podem clicar. Ele está bem aqui, o link. Tá? Bem aqui em cima. Cliquem aqui e vocês vão ver essa tabelinha de cálculo no meu site se vocês quiserem mais detalhes. Então tá. No meu site, onde vai estar esse vídeo postado. Eu vou postar esse vídeo, vocês podem entrar no site, vai lá em Leia Mais, tá? Leia Mais, lá embaixo vai estar a tabelinha escrita, todos os detalhes. Bom, então, gente, aqui, watts é o resultado do consumo, é quanto que ele gastou, qual foi a potência dele. Então, se você quer calcular quanto que gastou, você vai fazer a voltagem vezes a amperagem, tá? E você vai ter watts. Então, watts é apenas o resultado, é a quantidade do consumo. Se você tem um no-break, um estabilizador de 1000 watts, 1000 watts é o resultado da saída vezes a amperagem. O resultado são os watts. E assim sucessivamente, beleza? Bom, gente, eu vou resumindo por aqui, porque o vídeo já está ficando muito longo.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido. Caso não entenda, deixe na descrição. E a tabelinha, confira a tabelinha lá no site, beleza? Valeu e até a próxima. E um abraço.